Levantad el puño y gritad: libertad, hermandad, viva el comunismo libertario. O anarquismo na Espanha. Hoje a gente veio falar aqui, através do nosso podcast, sobre o CNT-FAI, a sua influência no movimento anarquista atual, sobre o que a gente aprendeu sobre ele e, assim, só dar uma contada nos fatos históricos mesmo aqui hoje. Eu sou o Bueno, não sou o apresentador que vocês estão acostumados, mas hoje é o dia de inovar. Hoje os colegas vão se apresentar. Oi, eu sou o Matt e se me queres escrever, já sabe meu paradeiro. Olá, eu sou o Samu e às vezes a luta de classes se torna um pouco mais literal, né? E se torna guerra de classes. Então, galera, para entender o conflito que rolou entre os anarquistas, os comunistas, os fascistas e os monarquistas na Espanha, precisamos entender primeiro o contexto que levou a Espanha a se tornar esse caldeirão revolucionário. Uma breve revisada na história da Espanha até o momento. A Espanha passou por um século muito complicado após as guerras napoleônicas. Foi invadida por Napoleão e seu exército, ocupada, entrou em guerra de guerrilhas, uma guerra de libertação nacional que deixou o Império Espanhol em frangalhos e levou à decolonização da América, que apesar de ter quebrado o Império Espanhol, eles ainda conseguiram manter Cuba, mas não por muito tempo, pois eles entraram em outro período de trevas com a crise monárquica na Espanha. As guerras carlistas foram guerras que aconteceram devido à crise na sucessão espanhola, que levou à radicalização de setores federalistas e socialistas na Espanha, já naquele período. Sempre houve esse problema na Espanha de federalismo contra o centralismo do poder em Madrid, por conta das diversas nacionalidades da Espanha. Ou seja, partindo desse pressuposto, a Espanha estava enfrentando novamente problemas de economia atrasada, uma grande defasagem de tecnologia comparada às outras potências ocidentais. A Espanha se voltou para a repressão dos movimentos camponeses, que estavam se tornando cada vez mais adeptos ao coletivismo. Há muito tempo, a pistolagem já reinava na Espanha. Apesar de, no ano de 1917, ela ter se tornado lei. Os caudilhos de cada região implementaram uma força reacionária contra os sindicatos e os próprios camponeses que estavam exigindo salários melhores e melhores condições de vida. Nesse contexto, o clero se tornou a principal apoio da força reacionária. Há muito tempo, o clero da Espanha estava centrado na organização católica Opus Dei, que era totalmente reacionária contra há muito tempo estava contra os camponeses e defendendo a unhas e dentes a monarquia espanhola, que passou por uma turbulência onde a Primeira República foi uma revolução que tirou a monarquia do poder. Mas ela durou pouco tempo, pois as forças reacionárias se organizaram em torno da figura de Primo de Rivera, que fundou o falangismo espanhol. E nesse mesmo período, a esquerda organizada já se preparava para derrubar o ditador Primo de Rivera, junto com os liberais, fundando assim a Segunda República Espanhola, que era um governo de frente popular de união entre os liberais, os federalistas e os comunistas. Porém, as reformas que esse governo prometeu não chegaram a tempo e a pistolagem ainda reinava nas regiões mais pobres da Espanha, principalmente em Astúrias, onde ocorreram muitos massacres de mineiros e camponeses. E agora podemos falar um pouco sobre a organização que, abaixo da lei, começou o combate contra a pistolagem na Espanha. A CNT-FAI, fundada antes só pelo CNT, foi uma organização de cunho principalmente sindicalista, que veio com inspirações vindas do sindicalismo francês, entretanto sem a pelegagem. O CNT ele veio para a Espanha com o sentido de
dar mais poder aos sindicatos espanhóis do que ao Partido Comunista Espanhol. Tendo em vista isso, com receio do CNT perder suas origens sindicalistas e anarquistas, anarquistas de Portugal e Espanha se uniram em Valência para a fundação da FAI, dando origem à CNT-FAI. As suas organizações eram basicamente centradas no intuito de você, trabalhador ou estudante, independente de gênero, está muito bem-vindo às organizações sindicais do CNT-FAI. Quem não poderia entrar eram policiais, pessoas que fizeram parte do exército, senhores industriais e a burguesia. Pois bem, com isso, veio organizações de jornais, principalmente os 2 jornais mais famosos que eram do CNT-FAI, foi Solidariedade Obreira e Mulheres Livres, que tiveram fatores cruciais, tanto no início quanto no final do CNT-FAI. Mas o principal sindicato importante para a defesa dos trabalhadores foram os sindicatos de defesa. Pois bem, eu vou explicar agora um pouco da organização, já que é uma coisa que é muito passada desapercebido por muitos anarquistas e tem a sua devida importância, obviamente, como organização. Luchemos hermanos contra los tiranos y los requetés. Rojo pendón, negro color. Luchemos hermanos aunque en la batalla debamos morir. O CNT-FAI se organizava, como foi falado, por sindicatos. Era de se esperar que todo o local de trabalho tivesse uma ala administrativa para que o sindicato do devido local, né, possa gerir por completo o trabalho. Obviamente, como é de todo o movimento de cunho anarquista, a autogestão implica alta prioridade em todos os assuntos. Isso também se aplica a comunas agrárias e a indústrias, como também até em locais de serviço. Tudo era coletivizado para o povo e todos os sindicatos praticavam serviço. Os melhores exemplos são os sindicatos industriais, obviamente, a coletivização do Rádio de Barcelona, que foi entregada nas mãos do CNT-FAI para cunho de propaganda em Barcelona, os sindicatos dos barbeiros, que o George Orwell menciona no livro quando ele estava na Espanha, e as comunas agrárias de cunho anarco-primitivista, que tinha. Tinha? Tinha. O CNT-FAI permitiu a criação de comunas agrárias anarco-primitivistas e nudistas. Dá pra ver que o debate sobre vertentes deles era bem avançado, hein? Obviamente, como eu falei, muita coisa passada debaixo nos panos e esquecem que anarco-primitivistas também tiveram participação na Revolução Espanhola anarquista. Mas, enfim, como foi falado, né, a organização sempre envolvia a participação dos sindicatos, democracia direta e federalismo. Agora, como eu já falei, acho que tudo que eu tinha que falar, eu vou passar agora para como foi a Revolução em si, com alguns dos meus camaradas. Sim, eu posso continuar essa parte. Então, a CNT-FAI começou muito cedo a fazer a coletivização e deu muito poder popular para a CNT-FAI com os camponeses, com os sindicalistas, e estava envolvida diretamente na luta popular contra os fascistas. Francisco Franco participou de uma repressão violentíssima nas Astúrias, que a CNT-FAI fez uma grande greve popular para tirar o general fascista da Espanha, mandando ele para o exílio no Marrocos. Canárias, na verdade. E
A partir daí, a agitação golpista percebeu o perigo da CNT-FAI como uma organização que estava abaixo da lei do Estado, fazendo o que a população camponesa e sindicalista necessitava e dando caráter revolucionário a essa luta. Desde já, a direita espanhola ameaçava a República. O bispo de Toledo incitou um golpe popular e o convento que ele presidia foi queimado, e isso causou um grande terror na direita espanhola, que fez um terror popular contra a organização sindical e tudo mais, e onde um membro da direita espanhola que presidia o Partido Fascista incitou novamente um golpe, se declarando fascista para a República e prometendo acabar com o comunismo na Espanha. Ele foi assassinado 3 dias depois de fazer essa declaração pelos socialistas. Isso deu início à revolta dos generais do Marrocos, onde 3 generais começaram a tomar cidades no Marrocos e juntar voluntários para lutar contra a República e os sindicatos. Franco, nesse momento, declarou apoio a esses generais e foi mandado ao Marrocos para liderar as tropas que iam invadir a Espanha pelo sul. E, desde já, ele buscou apoio dos fascistas internacionais, como a Alemanha nazista e a Itália fascista, e obteve grande apoio do eixo Roma-Berlim, onde a Itália mandou 70 mil voluntários e a Alemanha nazista deixou à disposição a sua força aérea poderosa. O próprio fascismo português também mandou seus voluntários, os viriatos, para ajudar os golpistas na Espanha, e deu passagem livre do território de Portugal para a Galícia e o território do norte da Espanha, onde eles se estabeleceram na cidade de Santander, na região de Santander, para fazer uma guerra em 2 frentes. Então, a organização sindical, desde já, começou a exigir que o governo distribuísse armas para a população que quisesse lutar contra os fascistas, o que foi de primeiro momento negado, pois a República Liberal, com o apoio dos comunistas ligados a Moscou, decidiu por fazer uma guerra tradicional contra os fascistas. Porém, essa decisão se mostrou uma péssima escolha, pois os fascistas do País Basco, que eram o último reduto do falangismo, também se levantaram contra a República e a Segunda República. Então, a CNT-FAI, por pura espontaneidade, freou o golpe, freou a traição do general que estava instalado em Barcelona e mandou ele para o fuzilamento. Barcelona se tornou uma fortaleza cheia de barricadas e a população começou o processo de socialização de toda a cidade de Barcelona. Como diz no livro do Orwell, ele primeira vez que ele se sentiu em uma cidade controlada pelo povo. Esse livro do Orwell tem, obviamente, seus problemas, mas o relato dele é muito interessante. Seguindo, o golpe dos fascistas começou muito de surpresa, então eles tomaram muitas cidades que estavam despreparadas para a resistência, mas logo eles foram freados pela organização popular, que estava sendo liderada pela CNT-FAI. E a República sentiu-se na obrigação de mandar suprimentos para os voluntários anarquistas e a população voluntariada com armas que a União Soviética estava enviando. Porém, eram armas precárias e não eram suficientes para a guerra popular que estava se instaurando na Espanha. E a CNT teve que expropriar alguns veículos blindados, o que deixou a República muito puta, porque eles não queriam realmente que a revolução acontecesse. Os diretrizes de Moscou queriam que a Espanha passasse por uma revolução liberal primeiro, antes de passar por uma revolução socialista, o que causou atrito entre toda a esquerda espanhola. Inclusive o POM, que era o Partido de Unificação Marxista, que estava contra a União Soviética, decidiu por abandonar a luta parlamentar para se juntar à luta popular nas milícias, engrossando ainda mais as fileiras da população organizada.
As primeiras batalhas que os anarquistas participaram tiveram grande sucesso da parte deles, pois eles eram os únicos que incluíam mulheres e de voluntariado em geral que engrossava ainda mais as fileiras e tornou possível a resistência contra os fascistas nas cidades mais isoladas da Espanha, onde eles instalavam desde já, como o Bueno falou, as coletividades e, inclusive, em Aragão, eles chegaram a abolir o dinheiro em algumas coletividades. É claro que foi um processo muito delicado e muito sabotado pela República Espanhola, que mandava constantemente repressões para essas cidades, para que elas deixassem de tomar esse lado revolucionário, o que estava desde o começo causando atrito entre os anarquistas e os socialistas que estavam no parlamento. Então, a revolução estava muito complicada para o CNT e as demais organizações que estavam optando pela revolução. E no meio disso, Durruti tomou para si a missão de organizar a luta militar como uma pessoa com grande experiência em combates e na eliminação de fascistas. Durruti mesmo era uma pessoa que era reconhecida por, além da sua altivez nos discursos, uma pessoa que tinha um grande gênio para o combate. A coluna Durruti participou de numerosos combates contra os fascistas, inclusive empregou grandes derrotas aos voluntários italianos, que podemos dizer que foi a primeira derrota da Itália fascista. Obviamente, causou muitos problemas para a Itália, que mais tarde, com essas perdas, conseguiu a façanha de fazer aquelas cagadas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Para você ver o tamanho da força que o Durruti tinha dentro das organizações de autodefesa. Inclusive, uma grande difamação que vem por parte dos stalinistas quanto à CNT-FAI é que eles não queriam se anexar ao exército espanhol por conta de que a CNT-FAI nunca abriu mão das mulheres no combate, coisa que a República exigia que as mulheres ocupassem as fábricas para que o alistamento obrigatório dos homens fosse possível. O que Durruti discordava veementemente, pois as milícias davam a liberdade e a mobilidade que naquele momento se precisava para libertar as cidades que estavam muito abandonadas durante a guerra. A resistência da República se focou em Barcelona, quer dizer, a resistência da República se focou em Madrid de início, mas vendo as grandes perdas que estavam tendo nas batalhas, decidiram mover ao centro do governo para Valência. E a Batalha de Madrid teve envolvimento da coluna Durruti. Só que um triste evento aconteceu onde Durruti foi assassinado em circunstâncias misteriosas. Porém, isso não deixou isso não abalou a coluna Durruti, que permaneceu feroz no combate e ajudou a defender Madrid e, inclusive, chegou a ocupar Madrid por inteiro. Mas os problemas continuaram com o parlamento, que continuava fazendo suas práticas autoritárias contra a Revolução Libertária, exigindo a instauração da polícia na Catalunha e dissolvendo as coletividades que ocupavam a região de Aragão. Nesse momento em que a República perpetuava esses assédios, os stalinistas decidiram por tomar de volta a Telefônica de Barcelona, onde rolou um episódio que ficou marcado no livro do George Orwell, que foi a noite do massacre dos anarquistas e do POM. Como dizia no livro do Orwell, o Orwell ele foi pego desprevenido nesse momento e ele foi pro ministério, para a área da Brigada Internacional do POM, onde só descobriram no dia seguinte que a polícia tentou invadir e botar, entre aspas, ordem em Barcelona, mas graças ao levante anarquista em Barcelona e
a diplomacia feita pelos conselhos dos oficiais, né, das colunas de defesa de Barcelona, anarquista, eles conseguiram chegar num acordo de a gente vai parar de lutar porque não faz sentido a gente estar lutando entre si, né? Deu-se fim à tentativa do governo de acabar com o anarquismo em Barcelona. Infelizmente, essa defesa não durou muito tempo, porque logo depois os fascistas, com toda a força que tinham, conseguiram dominar novamente a Espanha e deixar ela fascista, como a gente conhece hoje em dia, com o império com a volta da monarquia espanhola, que ela tá hoje em dia, o governo de Franco e tudo mais. Agora, eu não sei se a gente tinha... Acho que a gente falou tudo que a gente devia falar sobre, historicamente, o CNTFI. Eu acho que agora seria o momento que a gente fala sobre o que a gente aprendeu, o que a gente consegue entender e ainda mais o que importa, né, disso tudo que a gente aprendeu sobre o CNTFI. Sim, sim. A Catalunha Revolucionária foi a grande experimentação do anarquismo para o século XX, onde foram postas em prática as ideias de Kropotkin, principalmente, na forma do anarcocomunismo e do anarcossindicalismo, que coexistiram de forma muito simbiótica. O anarcossindicalismo foi primordial para a organização das indústrias fabris, e a coletivização proposta pelos anarcocomunistas mais centrados no campo foi essencial para gerar capilaridade para os anarquistas em geral. A CNT-FAI ficou responsável por expropriações das fábricas, onde por toda a guerra as indústrias forneceram material bélico, veículos e uniformização para as milícias que estavam lutando contra Franco. E podemos dizer que foi o último evento de maturidade do anarquismo para o que veio a se tornar, hoje em dia, o caráter de união, de frente unida das diversas vertentes. E a luta em si provou que o anarquismo tem força, tem a capacidade de tomar o poder, e não é só uma ideia utópica que pessoas sem aprofundamento no marxismo vão optar por simplesmente aventurismo e tudo mais. A Guerra Civil Espanhola foi um evento catastrófico que precisa ser lembrado entre os anarquistas como uma lição sobre a organização popular e o quanto a traição vindo dos supostos aliados é sempre um perigo iminente, e que a luta popular toma mais força do que quando pessoas ligadas ao Estado e à lei em geral tentam coagir a população a fazer uma escada social para eles. Novamente, né, como a gente concluiu, a gente deve sempre olhar para a Revolução Espanhola, e principalmente pelo lado do CNTFI e tudo mais, porque eles foram de extrema importância para o movimento anarquista internacionalmente. Eles são influentes até hoje, embora na sua forma deturpada, né? E realmente, é como o Matt falou, a gente sempre deve fazer... a gente sempre tem que estar de olhos abertos para as pessoas que sempre querem acabar com a gente, e a gente sempre deve lembrar que ser anti-anarquista, mesmo que você não goste das nossas ideias, mesmo que você não queira compreender e tudo mais, você sempre deve pensar que se você tá sendo um anti-anarquista, você tá a um passo, basicamente, de se tornar um facho, de você ser um fascista, porque a gente tá lutando pela mesma coisa, cara, não é tipo...
a gente odeia Marx e a gente quer queimar os marxistas. Não, a gente só não segue o princípio de gestão de vocês. Sim, E é compreensível. Tanto que o POM foi um grande aliado dos anarquistas nessa guerra. É uma coisa que muitas pessoas ligadas ao marxismo-leninismo custam entender. É que Moscou, na época, não estava querendo expandir o socialismo pelo mundo, e sim fazer aliança com as potências do Ocidente contra o nazifascismo. E na Espanha isso se provou, pois foi justamente na época em que a União Soviética estava tentando fazer alianças com a Inglaterra e a França, e como não conseguiu resposta nenhuma, ela tentou usar o governo liberal da Espanha para ter um país aliado na guerra contra o fascismo. Porém, isso se mostrou uma grande traição da revolução e dos princípios ligados à autogestão dos povos. Quer dizer, a autogestão em geral. Temos isso como uma crítica eterna à atuação de Stalin. E podemos dizer que a grande lição dessa guerra é a força da autogestão e do poder do povo quando se organiza. Podemos apresentar também algumas obras que estão ligadas à Guerra Civil Espanhola, que veio posteriormente, depois produções que retratam a Guerra Civil Espanhola na visão tanto dos anarquistas quanto na visão geral da população que sofreu nas mãos do fascismo. Algumas obras que estão ligadas à Guerra Civil Espanhola são o filme As Libertárias, que é muito interessante, é sobre as milícias que foram lideradas pelas mulheres, que foram de grande impacto geral para a Guerra Civil Espanhola, pois mostraram que a organização militar não é de caráter puramente masculino, e que as mulheres tomaram a liderança em muitos aspectos da Revolução. E algumas obras do Guillermo del Toro que representam a Guerra Civil Espanhola na visão do terror popular que estava acontecendo. O Labirinto do Fauno e muitas outras obras desse diretor também retratam a Guerra Civil Espanhola. E vale lembrar também o famoso quadro La Guernica, que foi pintado após os bombardeios na cidade de Guernica pela Luftwaffe. E também é uma obra muito lembrada do Pablo Picasso, e tá aí até hoje, uma obra incrível que realmente, tipo, para quem aprecia, você consegue pegar a nuance do terror que foi a atuação dos nazistas e do eixo propriamente nessa guerra. Então, dito isso, a gente vai encerrar esse episódio por hoje. Fiquem ligados aí no próximo podcast e continuem acompanhando o feed, pois vão sair mais episódios relacionados à Guerra Civil Espanhola. Na parte 2 do episódio do Trotsky, a gente vai adentrar um pouco mais na Guerra Civil Espanhola, para quem estiver mais interessado. E é isso, gente. Até o próximo podcast.